Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as
Boa noite, meus queridos. Estou chegando para mais um estudo no livro de Romanos, essa sequência maravilhosa, essa série de estudos que nós estamos aí fazendo no livro de Romanos, e um dos livros maravilhosos, fantástico, você já percebeu isso. Estamos aí iniciando uma nova semana, iniciando o mês de junho. Só para lembrar, já estamos aí chegando ao meio do ano de 2021. Você acredita? É verdade. Já o meio do ano está chegando, né? O mês 6, mês de junho. E temos que continuar, né? Chegando para vocês aí através da telinha, culto online, estudos bíblicos. Mas lembrando para vocês, sempre temos procurado lembrar para vocês que a Igreja Batista em Jardim Santana já estão com seus cultos presenciais. E eu tenho falado que esse mês de junho é o mês do retorno, da volta de muitos irmãos queridos que há algum tempo não têm vindo aos cultos presenciais. Eu sei que é importante você estar acompanhando os cultos online, os estudos online, mas também é importante ir ao templo. Nós temos lá toda a segurança para você fazer isso. E esse mês de junho é um mês de celebração, é um mês de muita festa. Semana passada tivemos o aniversário dos homens, um culto maravilhoso, um culto de celebração. E é tão bom nós glorificarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Próximo domingo, pela manhã, nós teremos o culto administrativo da igreja, onde nós tratamos de questões relacionadas à igreja para este ano que está aí já no meio do ano. Você indo ao culto administrativo, você toma conhecimento de tudo que está acontecendo. Isso às 9 horas da manhã do domingo. E à noite, um culto abençoado. Nós estamos com a mensagem com o irmão Ronaldo, trazendo certamente, como sempre, quando ele prega, traz mensagens maravilhosas, mensagens desafiadoras. É o nosso seminarista, diretor de evangelismo da nossa igreja, com uma proposta, um projeto maravilhoso de evangelização para esse ano, com tantas dificuldades, e ele tem encontrado meios através do projeto Semear e tem levado a igreja a se envolver na área de evangelização, como sempre a Igreja Batista em Jardim Santana esteve envolvida, e agora com o projeto Semear. E domingo nós estamos comemorando o Dia do Pastor. Eu irei ter o privilégio de estar sentado, ouvindo, recebendo a mensagem no Dia do Pastor, e eu gostaria muito de ter você participando do culto presencial nesse tempo de alegria, nesse tempo de contentamento que teremos no próximo domingo, quando comemora o dia do pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, então nós vamos aí para o culto. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus em oração. Como é bom conversarmos com o Pai Celeste, como é bom nós orarmos e buscarmos a presença de Deus em oração. E chegar na sua casa, com a sua família, e encontrar você bem, é um privilégio, uma alegria muito grande, uma satisfação em, mais uma vez, estar chegando até a sua casa para esse tempo de estudo
da Palavra de Deus, um momento em que eu posso comunicar com você, como seu pastor, como pastor da igreja, como amigo. Nós temos muitos amigos que têm acompanhado aí os estudos da nossa igreja. Eu quero agradecer você por estar acompanhando os estudos e eu quero sempre ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida e a vida também da sua família. Vamos orar ao Pai Celeste nesse instante. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso que tem cuidado de nós, que tem cuidado do teu povo em toda a face da terra, tem suprido as nossas necessidades, tem suprido as necessidades desta família, ó Deus, e que eu quero colocá-la agora sobre os teus cuidados. Continue, ó Deus, cuidando dessa família como o Senhor tem feito, ó Deus. Papai, a mamãe, os filhos, o vovô, a vovó. Ó Pai querido, nós louvamos a Ti, porque o Senhor tem sido tão bondoso para com todo o Teu povo em toda a face da terra. E agora, Pai querido, eu peço a Tua bênção sobre essa semana, ó Deus, que seja uma semana de bênção, uma semana de oportunidades para o Teu povo testemunhar, falar exatamente das grandezas do Senhor, ou seja, e continuar sendo a igreja atuante na face da terra, ó Deus. Nós precisamos da igreja através dos seus membros, através dos nossos irmãos em Cristo, aproveitando todas as oportunidades, em casa, no trabalho, andando pelo caminho, fazendo visitas, enfim, Senhor, use o teu povo, a tua igreja, para ser uma igreja abençoadora, uma igreja que atua com graça, com poder, com muito amor, demonstrando muito amor pelas pessoas, ó Deus, porque igreja sem pessoas, ela não existe. Igreja sem atuar na vida do próximo, ela não tem sentido na face da terra. Por isso, use os teus filhos e esta família, ó Deus, tenha grandes oportunidades essa semana para serem abençoadores. Oremos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nesta introdução com uma música, preparando o seu coração, preparando o nosso coração para o estudo dessa noite, o estudo do capítulo de número 9 de Romanos, quando nós iremos falar sobre as promessas de Deus a Israel. Hoje nós estamos começando um novo tópico, uma nova parte do livro de Romanos, e fechamos do capítulo 1 até o capítulo 8. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta fase que nós tivemos e esta nova fase que nós estaremos estudando no livro de Romanos. Fique aí com essa música maravilhosa e voltamos já já para continuarmos estudando a palavra de Deus. Até já, queridos. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Rei do universo, tua glória
enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, te contemplar, Senhor. Bem, estou de volta depois dessa música maravilhosa que nós ouvimos, preparando para este momento tão especial. E agora, lógico, o convite que eu faço todas as terças-feiras para você pegar a sua Bíblia. Agora é hora de você ter aí a sua Bíblia na mão e abrindo aí no livro de Romanos, para que, à medida que nós formos conversando a respeito do capítulo 9 de Romanos, você também esteja acompanhando aí na sua Bíblia. É tão bom nós fazermos isso. E hoje, capítulo 9, as promessas de Deus a Israel. Estamos hoje fazendo uma introdução, como nós vamos iniciar um novo momento, uma nova etapa do estudo de Romanos, fechando esses 8 primeiros capítulos que tratou de um determinado tema, e agora nós vamos tratar de um outro tema. Então eu vou fazer uma introdução para você entender esses próximos estudos que nós estaremos juntos. Primeira coisa é que, certamente, o texto que nós estaremos estudando hoje é um texto, assim como os outros, às vezes complexo, às vezes difícil, né? E esse é um dos textos mais usados pelos calvinistas para defender a ideia de que Deus não quer salvar todos. Olha só essa nova etapa que nós estaremos estudando e que é um capítulo que os calvinistas usam bastante, né? Para vocês terem uma noção, a primeira igreja que defendeu esta doutrina, né, da predestinação dos calvinistas, é a Igreja Evangélica Brasileira, né? Lógico, quando eu falo a Igreja Evangélica Brasileira, essa igreja é uma igreja. Não estou falando sobre todos os evangélicos
é o nome da igreja, Igreja Evangélica a Igreja Evangélica Brasileira. Importante. O seu fundador, né, é de origem presbiteriana, né? Ele até 12 de setembro de 1879 ele pertencia à Igreja Presbiteriana e nesta data de 12 de setembro de 1879 fundou a Igreja Evangélica Brasileira. E depois nós temos outras igrejas que também entraram por essa linha calvinista, várias igrejas pentecostais, né, o pentecostalismo, principalmente através da Congregação Cristã do Brasil. Mais tarde, o movimento da renovação, né, da Igreja Presbiteriana, né, renovada, Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, o movimento e o avivamento com a Igreja Cristã Maranata. Todas essas igrejas são igrejas que são calvinistas, né, e que usa bastante esse capítulo de número 9 de Romanos para basear a sua doutrina de predestinação. Muito bem, nós iremos hoje ver aí este capítulo que já promete logo neste momento de introdução. Então, é fundamental entender que o texto que abrange o capítulo de número 9, olha só, você anota isso porque é importante. Até aqui nós tínhamos trabalhado do capítulo 1 ao capítulo de número 8, que trata de um determinado assunto, e do capítulo 9 até o capítulo de número 11, capítulo 10, o capítulo de número 11 de Romanos, é uma sequência, né, de um único bloco que trata do mesmo assunto, a nação de Israel. Então, a partir deste momento, capítulo 9 até o capítulo de número 11, nós vamos falar sobre a nação de Israel. Esse é o tema, esse é o assunto que é apresentado. Só para você ter uma noção, toda a informação descrita nos capítulos 1 até o capítulo de número 8 da carta que vimos nos estudos anteriores vai nos auxiliar bastante para entendermos estes próximos 3 capítulos que iniciamos hoje com o capítulo de número 9. Aqui o apóstolo Paulo quis transmitir nos capítulos 9 até o capítulo de número 11 de sua carta aos Romanos essa mensagem específica para a nação de Israel. É fundamental para um correto entendimento percebermos que Paulo não trata aqui, até então, ele estava tratando sobre indivíduos, sobre pessoas, sobre o pecado, sobre o pecador, sobre Cristo, sobre esta necessidade do perdão, de sermos transformados, falando a indivíduos. Neste bloco aqui, desses 3 capítulos, é importante entendermos que Paulo não trata a indivíduos, mas ele trata agora do povo, né? Do povo israelita. Trata de um povo em 3 etapas. A primeira etapa, o capítulo de número 9, que nós estamos iniciando hoje, fazendo a introdução hoje, fala sobre as origens e o passado do povo de Israel. Capítulo 9 fala sobre as origens e o passado do povo de Israel. Na segunda etapa, que é o capítulo de número 10, fala sobre o presente, o tempo presente, o momento em que o povo de Israel está vivendo, ou seja, a época em que Paulo escrevia o texto.
ele olhava e via a situação do povo de Israel. E no capítulo de número 11, fala sobre o futuro dessa nação, o que está por vir em relação ao povo de Israel. O momento em que as promessas para o povo de Israel teria um significado muito especial, um real significado. Esse é um texto lógico, assim como os outros, também complexo, que há séculos é motivo de muitas controvérsias, principalmente esse primeiro capítulo, o capítulo de número 9, que nós estamos trazendo para vocês trazendo para vocês nessa noite. Para que você, o estudante, você que está aí do outro lado, fazendo esse estudo do capítulo de número 9, possa ter um entendimento mais completo desse texto e do seu significado, eu vou, durante o estudo, apresentar ele na íntegra, dividindo ele ponto por ponto, para que você possa entender melhor isso. E nós estaremos iniciando isso. Olha só agora a importância de você ter aí a sua Bíblia na mão, né? A Bíblia na mão abrida em Romanos, capítulo de número 9. Os 5 primeiros versículos. Vamos olhar? Isso. Vamos olhar. Abra a sua Bíblia e acompanhe juntamente comigo agora a leitura na íntegra desses 5 primeiros versículos. Olha só o que o texto diz. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor aos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se trata a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Olha só aqui os 5 primeiros versículos sendo apresentados para vocês. Então, vamos olhar agora esses primeiros 5 versículos, nessa parte introdutória. Aqui Paulo começa falando de sua angústia, de sua tristeza, pelo fato de que o maior ou a maior parte do seu povo não aceitou a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a tristeza, esta é a angústia que Paulo estava levando no seu coração neste momento introdutório dos 5 primeiros versículos, ao ponto de dizer que preveria sofrer a condenação eterna se com isso pudesse salvar todo o povo de Israel. Mas ele sabia que não, né? Ele sabia que não era assim, dessa forma, mas ele passava pela sua mente isso. Se ele pudesse se sacrificar, ele iria fazer isso. Ele ressalta que o povo de Jacó recebeu grandes honras da parte de Deus. E é com eles que Deus faz alianças, o texto apresenta isto. Eles são a descendência dos patriarcas, por meio deles Deus entregou a lei, ou seja, as escrituras, o Antigo Testamento, o templo
enviou os profetas e também o próprio Cristo, por causa da nação de Israel. Paulo trabalha este contexto do povo israelita aqui já no começo desses 5 primeiros versículos. Legal, né? Nós já vemos claramente esta questão que Paulo coloca. Agora, nos versículos 6, vamos continuar lendo, tá? Dos versículos 6 até o versículo de número 9, olha aí na sua Bíblia o que a palavra de Deus diz. Entra um novo momento agora de Paulo, ele diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Lemos aí, versículo 6 até o versículo de número 9. Então, nesse segundo bloco de leitura, nesse segundo texto aqui do capítulo de número 9 de Romanos, Paulo traz um argumento que o fato da maior parte do povo de Israel ter rejeitado a Jesus Cristo, ter rejeitado o Messias, não significa que o plano de Deus foi frustrado. Os planos de Deus, eles não foram frustrados, pois nem todos os descendentes físicos de Abraão são povo de Israel aos olhos de Deus. Apenas aqueles que continuam obedecendo à aliança, continuam obedecendo a Deus, esses são os filhos de Abraão. Aqui, queridos, para exemplificar esse conceito desses versículos que nós lemos, 6 até o versículo de número 9, ele faz, nesse texto sagrado, se você observar, e agora você pode até fazer esta consulta, ele faz uma citação de Gênesis. Olha que coisa aqui interessante que Paulo fala. Ele cita Gênesis capítulo 21 e versículo de número 12. Ele faz esta citação para afirmar que, embora Israel fosse filho de Abraão segundo a carne, não era ele quem seria considerado para a linhagem de Abraão. Vamos dar uma olhada nessa citação que Paulo faz, capítulo 21 e versículo 12 de Gênesis, para entendermos melhor esse segundo bloco dos versículos do capítulo de número 9. Vamos ver aqui o que diz o texto sagrado. Mas Deus lhes disse, eu estou lendo Gênesis, tá? Que Paulo cita. Mas Deus lhes disse, não se perturbe por causa do menino Ismael e da escrava Agar, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Gênesis
21 e versículo de número 12, que Paulo faz referência agora para falar sobre o povo de Israel. Pois ele foi gerado apenas de modo natural, mas Isaque foi eleito por Deus como sucessor de Abraão e patriarca do povo de Israel, porque ele era, sim, o filho da promessa. Quem era o filho da promessa? Era Isaque. Ele foi gerado por um milagre de Deus. Esta é a citação que nós vemos aqui Paulo fazendo nesse segundo bloco do capítulo. É importante, portanto, observarmos que pela tradição da época, o mais velho é quem teria o direito de ser o próximo patriarca. Mas Deus demonstra sua vontade, demonstra que a sua vontade está acima de qualquer tradição, de qualquer regra humana. Ele pode fazer todas as coisas para o bem daqueles que temem a Deus, para estar ao lado daqueles que praticam a justiça. E aqui, na sequência, Paulo continua demonstrando que esse não foi o único caso em que Deus foi contra as regras humanas e soberanamente elegeu um dos descendentes de Abraão para ser o patriarca do povo de Israel. Isto também se repetiu com Jacó e Esaú. Volta a repetir esta história. E agora nós entramos no terceiro bloco do capítulo 9 de Romanos, que vai do versículo 10 até o versículo de número 13. Esse é o segundo bloco que diz assim o texto. Agora nós estamos lendo o texto de Romanos. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o próprio Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Lemos aí os versículos 10 até o versículo de número 13. Nesse texto, Paulo continua enfatizando que a eleição divina do povo de Israel, desde os patriarcas, não foi por mérito nenhum deles, mas exclusivamente pela graça e soberania divina, soberania de Deus, em escolher a linhagem da qual o Messias viria ao mundo. Então, é o que trata aí, versículo 10 até o versículo 13. E nesse texto, e é exatamente nesse texto aqui, de 10 ao versículo de número 13, que os calvinistas, que eu citei no início, por isso que eu citei os calvinistas, interpretam o texto de forma totalmente equivocada, pois eles rejeitam todo o contexto que está falando a respeito do povo de Israel e afirma aqui que a eleição é uma eleição
individual para salvação ou para perdição. Acontece que vocês observam que a primeira coisa que eu falei ao iniciar esse estudo, que agora, nesse novo bloco, nessa nova parte do capítulo, do livro de Romanos, que vai de 9 até o capítulo de número 11, não trata de indivíduo, trata de povo, trata de nação, trata da nação de Israel e não de indivíduo. E é aqui que os calvinistas pecam, porque eles tiram de um povo e colocam para indivíduo a interpretação. Nesse sentido, os calvinistas, eles se utilizam desse texto para alegar que Deus, de forma totalmente incondicional, elegeu Jacó para a salvação e Esaú para a perdição. Porém, o texto aqui não está falando de modo algum sobre eleição para salvação, mas da eleição da nação de Israel como povo das promessas feitas a Abraão. Olha a questão aqui do entendimento, da compreensão. Eles citam isoladamente o texto, e todas as vezes que nós fazemos uma citação isolada de um texto, nós corremos o risco de cometermos erros crassos, erros terríveis. Quando ele cita o texto, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú, aplicando o texto diretamente a pessoas de Jacó e Esaú, inferindo que esta eleição seria para a salvação de Jacó e a perdição de Esaú. Porém, quando analisamos as citações feitas por Paulo, percebemos que isso é impossível, pois antes disso, ele cita a segunda parte de Gênesis capítulo 25 e versículo de número 26, que diz: o mais velho servirá o mais novo. Então, para entendermos a citação, vamos primeiro ler o texto completo de Gênesis 25, 23, para observarmos o que Deus falou antes da frase. O texto sagrado diz: disse-lhe o Senhor. Olha só. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Entenderam? O que o texto sagrado está dizendo? Não está dizendo de pessoas, indivíduo. Está tratando de nações. Está tratando de um povo. E aqui, no caso, o povo israelita. É importante observarmos isto. Já desde as suas estranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao analisarmos o texto completo, aqui fica evidente que o texto não trata de indivíduos, mas de povos e nações que descenderiam deles, que viriam desta linhagem. E isto que Paulo tinha em mente quando citou esse texto de Romanos, capítulo de número 9. Outro fato que comprova esta verdade é que o homem Esaú nunca foi servo do homem Jacó. Pelo contrário, foi Jacó quem prostrou diante de Esaú.
deu-lhe presentes e o chamou a si mesmo de servo. Aqui são dois indivíduos. Então, o que Deus estava falando não era de dois indivíduos, estava falando de duas nações. Porém, quando analisamos toda a história dos povos gerados por esses dois homens, confirmamos o cumprimento desta promessa divina, pois os edomitas, que descendem de Esaú, foram várias vezes subjugados pelos israelitas que descenderam de Jacó, Israel. Também é fundamental analisarmos que logo depois de Paulo fazer esta citação de Gênesis 25 e versículo de número 23, na sequência direta do texto, Paulo, em Romanos capítulo 9 e versículo de número 13, faz uma citação bíblica que diz: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Outro erro aqui dos calvinistas é associar esta segunda citação como se fosse uma continuação da primeira. A primeira citação é de Gênesis e narra eventos que ocorreram por volta do ano 2000 antes de Cristo. Já a segunda é do livro de Malaquias, escrito por volta do ano 400 antes de Cristo. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terras perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isto com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Eu li Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos hoje parar aqui nesta primeira parte do capítulo 9 de Romanos para continuarmos, para concluirmos o capítulo de número 9. No próximo estudo, nós fecharemos isto no domingo de manhã para vocês. Vocês que estão aí acompanhando online, terá a oportunidade de ver a conclusão deste capítulo no domingo de manhã. Que Deus esteja te abençoando, derramando graça e bênção sobre a sua vida, e espero que você esteja aí entendendo e compreendendo a apresentação deste capítulo de número 9, lembrando que
quando terminarmos o capítulo 9, o assunto ele não termina. Ele só vai terminar no capítulo de número 11, 9, 10 e 11, o mesmo tema, falaremos sobre Israel, o povo de Israel. Que Deus te abençoe e deixe eu orar pela sua vida neste momento. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, eu quero louvar a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estar mais uma vez, ó Deus, com os meus irmãos, com os nossos amigos, estudando a Tua palavra. E no próximo estudo nós possamos continuar aí nesta caminhada desse segundo momento do livro de Romanos. Que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre os Teus filhos. Oremos em nome de Jesus. Amém. Portanto, fique aí com a última música, agradecido por mais uma noite que Deus estará concedendo a todos vocês e que Deus seja glorificado, que Deus seja louvado através da vida de vocês. Louve aí ao Senhor com esta música maravilhosa. Próxima semana, no domingo de manhã, nós estaremos nesse mesmo canal com a continuidade do capítulo 9 de Romanos. Que Deus abençoe e uma semana maravilhosa para todos vocês. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Yeah, yeah. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.